Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos começando mais um episódio da Sala de Jogos, programa que pegamos um dos jogos da nossa coleção e mostramos para vocês e torcemos para que você goste. Esse episódio em particular demorou porque nesse jogo não tem trem-bala, então vamos gastar muitos tickets em tickets. Right! Lembrando para nossos amigos que gostam de ser objetivos, direto ao ponto e num canto que você quer saber sobre o jogo, na descrição desse vídeo tem a minutagem do episódio. Então lá você vai poder ver o minuto onde acontece sobre o jogo, o minuto onde a gente mostra os componentes, o minuto onde a gente mostra as regras, nossa análise e etc. Então, se você quiser ir direto ao ponto, é só ir na minutagem, não no outro canal. Você pode ir até no outro canal, mas depois, veja esse vídeo antes, tá certo? O jogo foi criado por Alan R. Moon e tem ilustrações de Julian Delval, uma dessas opções. E o jogo fala sobre um grupo de 5 amigos, tipo aristocrata lá, não sei o que só eram amigos da universidade do cara do Phileas Fogg, um desses dois. E esse cara, se você não remete o nome ao livro, é o cara que deu a volta ao mundo em 80 dias. Então essa galera com, né, essa excentricidade que nem o pessoal de Corrida Maluca. Não, Corrida... Aquele filme. Corrida Maluca? Não. Não sei. Mas era um filme que lá tinha uns ricaços que eles faziam aposta com tudo. Acabou tendo uma aposta para celebrar sempre essa audácia desse amigo deles. Então... dessa vez eles apostaram quem visitava mais cidades pelos Estados Unidos a partir de trens em 7 dias. Então, essa é a temática do jogo. Temática! Esse jogo foi lançado em 2004 e Ticket to Ride ele é um bom exemplo de um jogo de entrada, que lá fora é conhecido como Getaways. Que o jogo de entrada é aquele jogo, não diria que tinha que ter mecânica simples, mas assim, com mecânicas de fácil entendimento que são ótimos para apresentar aos não gamers o mundo dos jogos de tabuleiros modernos. O jogo é para 2 a 5 jogadores acima de 8 anos e tem média de duração de 30 a 60 minutos. Esse tempo é realmente verdade se acho que jogar com 2 jogadores, ou se os jogadores eles tipo forem experientes no jogo. Vamos dar uma olhada nos componentes. Um tabuleiro com o mapa das rotas ferroviárias dos Estados Unidos. 240 trens, 45 de cada um e alguns extras. 144 cartas ilustradas, sendo 12 cartas de vagão, 14 de locomotiva e tickets de destino. Além de carta do maior caminho contínuo, referência para os pontos quando você conquista rotas e propaganda. Lembrando que são 12 cartas de vagão para cada tipo de vagão. 5 marcadores de pontos e um livro de regras. Vamos fazer um setup do jogo para 4 jogadores e aí durante o processo a gente vai explicando um pouco as regras. Coloca o mapa no centro da mesa. Cada jogador vai escolher uma cor de trens e vai pegar os 45 trens, além do marcador de pontos daquela cor. Então cada jogador vai colocar seu marcador de pontos na trilha de pontos. O 100 aqui vai representar o 0. Após embaralhar as cartas de vagão, distribua 4 cartas para cada um dos jogadores. Coloque os vagões restantes próximo ao tabuleiro e revele as 5 primeiras cartas de vagão. Coloque a carta de maior caminho contínuo próximo também ao tabuleiro, como um lembrete para aqueles que querem ganhar esses 10 pontos. Embaralhe as cartas de bilhetes de destino e distribua 3 para cada jogador. Então cada jogador vai poder escolher quais as cartas que ele vai querer ficar. Isso ele vai estar baseando as cartas de vagão que ele tem no começo com a facilidade para conseguir fazer esses objetivos, né, esses bilhetes de destino. O jogador tem que ficar com pelo menos 2 cartas e pode devolver a outra carta.
Ele também pode escolher ficar com as 3. As cartas que forem devolvidas pelos jogadores vão para o fundo da pilha de bilhetes de destino, que vão ficar próximos ao tabuleiro também. E a mesa do jogo vai ficar mais ou menos assim, cada um com seus vagões para serem utilizados quando for usar as ações de conquista de rotas, a parte dos vagões onde você vai poder pegar com as ações e os bilhetes logo ali junto com os marcadores de pontos. Para vencer, você precisa ter mais pontos que os outros jogadores no final do jogo. E tem 3 maneiras de você ter pontos em Ticket to Ride, ter esses pontos, né? Então, no caso, você conquistando rotas adjacentes, ligando de maneira contínua 2 cidades que tenha no bilhete de destino como objetivo, né? E no final do jogo ter o maior caminho contínuo. O jogo é bem simples. No turno de cada jogador, o primeiro jogador é o jogador mais experiente, a pessoa vai ter 3 opções: comprar cartas de vagão, conquistar uma rota, comprar bilhetes de destino. Vamos entender cada uma dessas ações. O jogador pode comprar 2 cartas de vagão. Ele pode comprar tanto aberta ou fechada. Quando ele compra aberta, ele pega uma dessa linha e substitui imediatamente. E aí ele pode comprar outra aberta ou outra fechada. Se pegar daqui, revela daqui. Só para vocês saberem, vocês podem pegar uma fechada, ninguém vai saber qual é, e aí você pega uma aberta, ou então pega 2 fechadas. Ok? As cartas de locomotiva são diferentes quando são puxadas dessa forma. Ou seja, se a locomotiva for uma das 5 cartas abertas, se você comprar essa locomotiva, você vai substituir imediatamente, mas não vai poder comprar outra carta. Mesmo se quando você comprar a locomotiva, por exemplo, você compra a locomotiva e aí a nova carta que aparecer for outra locomotiva, você não pode comprar essa locomotiva. Porém, contudo, entretanto, todavia, se por exemplo, vamos colocar aqui, a carta fechada que você comprar for uma locomotiva, você pode comprar outra carta fechada ou uma das cartas abertas, porque ninguém vai saber qual foi a carta que você pegou. Isso não é roubo, isso é tipo assim, se você teve sorte de pegar uma locomotiva fechada, beleza. Porém, se por acaso a locomotiva, tá aqui uma locomotiva, e você puxar uma carta e pegar, vamos dizer, uma outra locomotiva, você não pode depois pegar uma segunda carta. Por quê? Pegar uma carta aberta de locomotiva significa que você só vai pegar uma carta naquela ação, que é a locomotiva. Entendeu? Se em algum momento 3 cartas de locomotivas estiverem nessa linha, essa linha é totalmente descartada e coloca-se novas 5 cartas de vagão. Estão vendo esse espaço? Isso aqui é uma rota. O jogador pode conquistar essa rota descartando uma quantidade de cartas igual ao número que tem da rota, o tamanho e combinando a cor. Ao fazer isso, cachorros, ele coloca um trem em cada espaço daquela rota. E as cartas vão para o descarte. Ao conquistar a rota, o jogador verifica quantos vagões ele precisou para conquistar aquela rota e avança na trilha de pontos aquela quantidade de pontos que está indicando. Então, no caso ele usou 3 vagões, ele vai avançar 4 na trilha de pontos. Muita gente se confunde com isso, mas não precisa pegar só cartas que sejam da mesma cor dos seus trenzinhos. Ali não tem nada a ver, é só mudar, tipo, só para definir cor de cada jogador. Então, para preencher uma rota, você tem que usar as cartas da cor daquela rota que tem lá. E se a rota for cinza? As rotas cinzas, você pode conquistá-las com qualquer cor, mas as cartas que você utiliza para conquistar a rota precisam ser de uma mesma cor. Ou seja, rota cinza pode ser conquistada com amarelo, com cartas de vagão pretas, mas no caso aqui eu vou usar 3 rosas. Então, você vai e preenche com 3 rosas, com seus vagões.
As cartas coringas, elas podem ser usadas como qualquer cor. Então, ou você poderia usar assim, 2 rosas e uma coringa, ou poderia usar 3 cartas coringas para conquistar aquela rota. As cartas utilizadas vão para o descarte. É extremamente válido salientar que você não precisa, quando fazer a ação de conquistar a rota, não precisa necessariamente fazer adjacente a uma rota que você já conquistou. Você pode fazer aqui e depois conquistar lá no outro canto e conquistar lá no outro canto, porque é até interessante você fazer dessa forma para ficar difícil para os seus oponentes descobrirem qual é o seu bilhete de destino. Se você for fazendo tudo contínuo, talvez eles pesquem mais rápido para onde você quer ir. O jogador só poderá no máximo conquistar uma rota por turno, conectando 2 cidades. Algumas cidades possuem rotas duplas. Quando o jogador conquistar uma dessas rotas, nesse caso em uma partida com 4 a 5 jogadores, esse mesmo jogador não pode usar essa outra rota, mas ela vai estar disponível para os outros jogadores. Quando é uma partida de 2 a 3 jogadores, quando alguém conquista uma dessas rotas da rota dupla, a outra fica interditada, ou seja, ninguém pode usar essa rota mais. O jogador pode, em seu turno, comprar mais bilhetes de destino. Então ele deve comprar obrigatoriamente 3 bilhetes de destino, ficar com pelo menos um e descartar os outros. Ele pode até ficar com 2 ou 3 se quiser. Lembrando que todos os bilhetes de destino retornados devem ir para baixo da pilha de bilhetes de destino. Os bilhetes de destino, eles possuem 2 nomes de cidades e a localização delas. No caso, Winnipeg, ali em cima, e Houston, aqui embaixo. Então, no final do jogo, se o jogador que tiver esse bilhete por exemplo, se o jogador tiver conseguido fazer uma rota contínua, sem quebradas nem nada, para até Houston, ele vai marcar essa quantidade de pontos no final do jogo. Se ele não tiver conseguido, ele vai perder essa quantidade de pontos. O que é uma rota contínua? Uma rota que não precisa ser uma rota única, assim, mas que dos trens ligados a essa cidade, ele consiga fazer que um dos trens consiga vir até Houston. Ou seja, você pode fazer tanto uma linha e passar por Houston, ou você pode fazer assim, ó, vir uma linha, dobra aqui, mas aí você faz como eu direi, um tentáculo, né? Um desvio para cá, para Houston. Vai ficar 2 curvas, assim, ó, e para cá, mas ainda é uma contínua. Sendo que ele pode se espalhar, não há nenhum problema nisso, se as duas estiverem conectadas em uma rota contínua, certo? Se existirem menos de 3 bilhetes de destino naquela pilha de bilhetes de destino, ele pega a quantidade que der e depois descarta a quantidade que for possível, ficando com 1. Não há limite de cartas de bilhete de destino que o jogador possa ter. Então não há limite para a dívida que você pode fazer se der tudo errado no seu planejamento. Lembre-se que os bilhetes de destino são mantidos em segredo até o final do jogo, até a contagem dos pontos. Por sinal, o jogo acaba quando um dos jogadores ficar com 0, 1 ou 2 trenzinhos, vagãozinhos na sua área. Quando esse jogador fizer essa ação que vai ficar com essa quantidade no estoque dele, todo mundo, incluindo ele, vai ter mais um turno para jogar e depois acaba o jogo e todo mundo calcula os pontos. Então, quando acabar o jogo, só um detalhe, não leve em consideração essa formação dos trens, não vai coincidir com aqueles pontos, porque é só para dar um exemplo para vocês. Mas enfim, quando acabar o jogo, a galera vai ver os objetivos delas, que estão em segredos, e vão revelar, e vão marcar pontos igual ao número que tem nessa parte aqui de objetivos que eles completaram, de bilhetes de destino que eles conseguiram ir. Os que eles não conseguiram, eles vão diminuir os pontos, certo? Aí vai ser decidido quem tem a maior rota contínua, que ela dá 10 pontos para o jogador. Como é que vai fazer isso? A maior rota contínua é o seguinte: você vai contar uma rota contínua da mesma cor de trem. Então cada jogador vai ver sua maior rota, contar e ver quem ganha. Vai ter momentos que uma rota vai passar pela mesma cidade mais de uma vez, mas você só conta um vagão por vez. Então vamos dar uma olhada aqui como é que é.
Por exemplo, temos o azul aqui. Então, com certeza, a linha contínua do azul é essa aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 vagões. Vocês viram que eu decidi não contar assim para aqui para baixo, porque com certeza terminava aqui, essa contínua assim. E você não pode fazer e voltar, certo? Tem que ser uma sequência. E só se ele tivesse conseguido fazer uma volta aqui. Então eu poderia, vou contar por aqui e vir para aqui. E eu decidi contar, vir para cá e seguir reto, porque com certeza vir para baixo tinha menos. Ó. Aqui tinha 5 e aqui tem mais de 5. E escolhi essa aqui porque essa aqui tem mais e essa aqui tem menos. Aí o amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí o preto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O verde. O verde ele vem pra quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ele foi bloqueado aqui, teoricamente. Se eu tivesse conseguido fazer isso aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ainda não pegava o azul. Então, o azul, nesse exemplo, conseguiu os 10 pontos. Se tivesse empate em rotas de maior rota contínua, cada um ganharia 10 pontos. Jogador com mais pontos vence o jogo. Se 2 ou mais jogadores estiverem empatados, vence quem tiver a maior quantidade de bilhetes de destino. E ele não especifica, então eu acredito que é só ter a quantidade, não precisa ter completado aqueles bilhetes de destino, né? E se o empate persistir, vence quem tiver a carta de maior caminho contínuo. Ele também não fala se ainda continuar o empate, porque pode ter sido outra pessoa, né, que ficou com essa carta. Aí eu acho que, né, eles declaram empate e fazem uma nova aposta e vão viajar de novo pelos Estados Unidos. E para nossa análise final do jogo, trouxe Ellen, porque esse é um dos jogos favoritos dela. Então vamos falar sobre o jogo. O que é que a gente achou do jogo? Primeiro componente, Ellen. O que é que você achou dos componentes? Eu achei de uma ótima qualidade. Então é muito bonitinho você ver o trem, o formato dos trens e a cena de plástico é muito bom. Assim, eu acho que seria melhor do que se ele fosse de madeira, pelos detalhes. Eu achei muito bonito, as cores são vibrantes, dá muito zelo de você arrumar. E o mapa? Pensando em fazer um negócio bem legal. O mapa também, tanto a ilustração que eu achei assim muito legal, uma pegada retrô, bem é do início do século qual? É bem antigão, né? Final do século XVIII, eu acho, ou começo do XIX. Acho que é o começo do século XIX, porque tem uma expansão chamada 1910, que acrescenta algumas coisas. Então acho lindo o tipo de ilustração, a fonte, as letras, assim, bem bonitinho, assim. Tem um apelo visual muito legal. A arte é de Julian, que eu falei no começo, Delval, e você vê o processo, assim, tipo, elegante. Elegante que o jogo tem na arte dos personagens que estão participando dessa aposta. Eu não sei porque tem um pirralho, mas apostar entre 5 jogadores assim. Tem um pirralho apostando? Não, é porque a história é uma aposta entre 5 amigos de universidade. Você quer ir, enfatiza um pirralho, não sei porquê. Porque o pirralho mora lá nas estações e ele entende as coisas. Enfim, e ele faz eu vou ganhar. Aí tinha aquelas coisas elegantes dos bilhetes e tal, tudo remetendo à época, né? Bem retrô. Não é bem o... Agora é um carro sorvete. Ou de pamonha. Se fosse pamonha, estaria dizendo pamonha e milho. Aí quando ele não fala milho é porque acabou. Acabou mesmo. Não é bem edição de aniversário, né? Que é todo chique e tal. Que é o meu sonho. Quero deixar registrado aqui
Para todo mundo saber que eu quero a edição aniversária, a caixa é preta, é lindo. Os componentes vêm em umas latinhas e cada latinha tem um tema diferente, é muito lindo. O engraçado de Ticket to Ride é porque quando pega esses trens de plástico, fica parecendo aqueles jogos tipo simplesinhos de criança, sabe? Se você pegar esses trens de plástico. Mas com todos esses outros componentes, essa arte envolvida, você relembra que é um jogo tabuleiro moderno e é um getaway mesmo, um jogo de entrada, porque ele tem acho que por causa disso também, por ter componentes de plástico que remetem a outros jogos mais simples de plástico, aí ele serve como essa porta de entrada. Olha, venha, parece algo simples tal, aí é simples, mas tipo, vamos lhe dar outras mecânicas e tal. Falar mecânicas, o que é que você... Sim, o que é que você fala? Traz exatamente isso. Olha, você conhece, você está familiarizado com esse tipo de peça de material, mas aí, tchan, novidade. E aí, o que é que tu achou? Eu adoro. O que é que você acha do jogo? Eu adoro esse jogo porque eu acho ele leve, eu acho ele tranquilo de se jogar. Apesar de acontecer muitas tretas, de tipo você botar um único vagão lá longe de todo o seu objetivo só pra brigar com seus amiguinhos, que eu não gosto quando isso acontece, mas que Rafael, ele é maravilhoso quando ele faz isso. Foco. Tá. Eu perdi geral. Exato. Eu não gosto quando isso acontece, porque você tá fazendo o seu caminho lá de boa, juntando as suas cartas lá tranquilo, e aí vem uma pessoa e se mete no meio. Tá, que droga. Mas às vezes é até bom isso acontecer pra você dar uma sacudida, né? E pensar como posso reverter como isso. É. O jogo, ele é simples, ele é fácil de pegar, tipo, você só tem 3 opções. Fácil de ensinar. Você só tem 3 opções para fazer e as opções são muito claras para se fazer. Por isso que dizem que é um jogo família e tal, mas tem que lembrar que esse jogo também tem treta. E você pode deixar esse jogo muito cabuloso, muito tenso, porque, tipo, você não é obrigado a sempre ficar botando um adjacente do outro. Você pode botar em vários cantos. E até é interessante você fazer isso, porque eu já digo. É uma estratégia, né? É uma estratégia. Mas sobre a treta em si, você pode pegar um bichinho e tipo tampar um caminho, porque você meio que adivinhou para onde a pessoa estava indo. Então isso gera um conflito, isso gera uma tensão. Então os jogadores mais trolladores vai ser um jogo bem mais tenso em relação a isso, a esses conflitos que vão ter. Jogo família também, tipo, vai estar a família lá e vai que tem um primo ou você mesmo que é fuleira, aí tipo volta lá e atrapalha os planos da tua mãe, alguma coisa assim, vai lavar os pratos até o resto da vida. Não, e o legal é porque normalmente você faz isso quando você já começa a entender o planejamento da outra pessoa, a estratégia da outra pessoa. Então, tem uma carta que se você tiver o maior caminho, você vai ganhar 10 pontos a mais no final do jogo. Então você tá jogando e você pretende esses 10 e você vê que aquela pessoa tá conseguindo na sua frente, aí você vai, não. E o que eu tava falando aqui também, questão de adivinhar como é que é o jogo dos outros jogadores. Por isso que eu acho que jogar com jogadores muito experientes e você não ser tanto experiente também seja uma desvantagem? Experiência! Pra gente se manter na palavra experiência. Ruim talvez para essa pessoa. Por quê? Porque os jogadores experientes que gostam de jogar Ticket to Ride, ele já vai adivinhar pelo pouco que você fizer. Teu caminho é Nova York para Duluth ou não sei o que. Aí ele já vai meio que já sabendo como é que você vai agir e já vai bloqueando você. Então talvez jogo com jogadores mais experientes só se funciona quando todo mundo é experiente e sabe o que está fazendo. E eu acho que esse experiente que você fala também é um conhecedor do jogo. Porque as pessoas vão pensar assim quando elas já souberem o que é que tem nos tickets. Então, isso que eu tô falando. Tipo, pessoa experiente no jogo. No jogo. O tabuleiro do Ticket to Ride, porque é o seguinte. No momento que estamos falando agora, um mapa de Ticket to Ride está sendo desenvolvido. Eu tava tirando onda, mas meio que vai sair um novo agora. Vai sair um novo agora com navios e tal. Acho que é tipo um mundo. Tem um da Europa, né? Enfim, tem 1 bilhão de expansões. Saiu pela Galápagos o da Europa. Também. Eu acho que o mais recente foi o da Europa que eles lançaram. Enfim, tem vários mapas. Esse mapa dos Estados Unidos é o mais simples, mas ele também é interessante para algumas rotas. Ele consegue ser bem estratégico para
3 jogadores, porque ele impede a segunda rota, que a segunda rota fica interditada naquelas rotas duplas. E para 5 jogadores é tenso também, porque é muito trem para pouco espaço. Dizem que quem tem a expansão 1910, que é a expansão pro mapa dos Estados Unidos, não joga sem ela. Então deve acrescentar mais bilhetes de destino, alguma coisa assim, que deixa o jogo mais estratégico ainda. É um mapa simples, normal, mas que tem a possibilidade de você brincar e ter treta e tal. Mas esses mais recentes, eles costumam ter regras novas e, tipo, como eles são desenhados mais para ter conflito. Porque às vezes eu acho que, tipo, com 2 jogadores, só se o cara for muito trollador, e até com 2 ou 4, ou 2 ou 3, às vezes a pessoa fica num canto e outra no outro. Aquele do trenzinho que você botou, só tava jogando nós 2, né? Era. Aí eu sabia que tu ia pra lá, só precisava de um trem, eu botei um trem lá. Aí você tem que fazer a volta ao mundo de 80 dias. E como é um jogo simples e tipo, tem cartas que você vai puxando, que depende da sorte também, tem a lanche do Coringa e tal, tudo é legal. A rejogabilidade dele é grande também, porque tem essas variáveis que você vai poder ficar jogando várias vezes, não sabendo o resultado qual vai ser no final. À medida que você fica muito experiente, talvez fique meio que repetitivo se todos os jogadores forem experientes, porque todo mundo vai descobrir qual é o bilhete do outro e tal. E aí vai ser um temperinho. Isso pode virar até um temperinho a mais, tipo, eu sei, fica mais difícil. Mas se eu sei o que você vai fazer, eu tenho que criar novas estratégias para que eu consiga vencê-lo. Mas aí vai chegar no ponto que você vai exigir ter um novo jogo, tipo novo mapa para dar o refresh, né? Mas é bem bacana mesmo o jogo. Eu queria também acrescentar que não é só... Momento. Lógico que demorou. Tô precisando de um pouco. Eu gostaria de acrescentar também que não é só um jogo fácil de ensinar para novos jogadores, como também aqueles jogadores, por exemplo, os meus pais. Os meus pais foram criados sem jogos, eles não gostavam, achavam tipo alienação, principalmente jogo de videogame, essas coisas, a gente nunca foi exposto a isso. Aí, para poder trazer eles para os jogos de tabuleiros, eu consegui fazer isso com a minha mãe, com o Takenoko, e com meu pai com esse, né? Então, na verdade, com seu pai, antes do Ticket to Ride, não foi com o The Builders, The Builders. Foi, mas a gente jogou esse e eles gostaram. Então, para Tá bom. Para os iniciantes de maior idade, né? Também é um jogo legal, fácil assim de ensinar. Então esse foi Ticket to Ride, pessoal. Se esse vídeo foi útil para você, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e coloque aí nos comentários se você gosta do Ticket to Ride, qual é o Ticket to Ride que você mais aprecia, qual o mapa que você mais gosta. Se você não gosta do Ticket to Ride, também fala aí nos comentários por que você não gosta, qual é o jogo que substituiria Ticket to Ride, ou se você também gostava de Ticket to Ride, mas ele envelheceu. Aí eu ainda acho que é um jogo bom, um jogo legal para jogo de entrada. É um jogo que você precisa ter, assim, se você quer ser um cara eclético na sua coleção de jogos, precisa ter o Ticket to Ride. Não sei se é necessário ter esse primeiro, pode ser outro, pode ser o de Deluxe, que é lindo. Deluxe é lindo. E para dica do próximo jogo, vai ser bem fácil, vai ser um sala de jogos super ostentação, dividido em vários episódios. Quem será? Quem será? Quem será? Então, até a próxima, pessoal. Tchau!